Você já percebeu que duas pessoas podem enfrentar exatamente a mesma situação e reagir de maneiras completamente diferentes? Enquanto uma perde o controle, a outra permanece calma. A diferença não está no que aconteceu, está na forma como cada uma interpretou o acontecimento. Marco Aurélio escreveu em seu diário uma frase que atravessou os séculos e continua sendo uma das maiores lições do estoicismo. Se alguma coisa externa lhe causa angústia, não é a coisa em si que o perturba, mas sim o seu julgamento a respeito dela. E esse julgamento você pode eliminar agora. Essa é uma das ideias mais poderosas do estoicismo prático. O primeiro princípio do estoicismo é simples, mas profundamente transformador. Não reagimos aos acontecimentos, reagimos aos nossos julgamentos sobre os acontecimentos. Em outras palavras, aquilo que sentimos não nasce diretamente da realidade. Entre o que acontece e a nossa reação, existe um terceiro elemento: a interpretação que fazemos da situação. Imagine essa sequência. Primeiro acontece um fato, depois sua mente cria uma opinião sobre esse fato. Só então surge a emoção. É justamente nesse espaço entre o acontecimento e a reação que está a nossa liberdade. O estoicismo nos ensina que esse espaço pode ser ampliado através da razão. Em vez de reagirmos automaticamente, podemos aprender a observar nossos pensamentos antes de aceitá-los como verdade. O problema é que nossa mente costuma nos enganar. Ela faz parecer que reagimos diretamente ao mundo exterior, quando na realidade, reagimos às histórias que contamos para nós mesmos sobre esse mundo. E perceber isso não é fácil. Nossa mente não é um narrador totalmente confiável quando explica a origem das nossas emoções. Ela insiste em dizer que a culpa está sempre lá fora, nas pessoas, nas circunstâncias, na sorte ou no destino. Os estoicos chamavam isso de ilusão. Por isso, praticar o estoicismo significa aprender a pensar sobre o próprio pensamento. É desenvolver a capacidade de observar a própria mente enquanto ela funciona. É como se um peixe finalmente percebesse que vive dentro da água. Vamos imaginar uma situação comum. Alguém insulta você. O insulto por si só não possui nenhum poder. Ele só ganha força quando você decide que aquelas palavras merecem importância. Se você acredita que foi desrespeitado, sente raiva. Se acredita que sua imagem foi atacada, sente vergonha. Mas se decide que aquelas palavras não definem quem você é, o insulto perde completamente o efeito. Não porque a pessoa mudou, mas porque você mudou a forma de interpretar o ocorrido. O mesmo vale para inúmeras situações do dia a dia. O vizinho barulhento, o trânsito interminável, a chuva que estraga seus planos, o atraso de alguém. Nenhum desses acontecimentos obriga você a sentir irritação. A irritação nasce quando você julga que aquilo é intolerável, injusto ou inadmissível. Os acontecimentos simplesmente existem. É a nossa interpretação que cria o sofrimento. Isso não significa fingir que os problemas não existem. Significa reconhecer que, na maioria das vezes, temos muito mais poder para mudar nossa forma de enxergar a situação do que para mudar o próprio mundo. E essa é uma mudança muito mais inteligente. Talvez você pense, mas eu não escolho sentir medo. É verdade. Nem sempre nossos julgamentos são conscientes. Pense em alguém que sabe racionalmente que uma aranha não oferece perigo, mas ainda assim sente pânico ao vê-la. Isso acontece porque diferentes julgamentos convivem dentro da mesma pessoa. Uma parte da mente entende que não há ameaça. Outra continua reagindo como se houvesse. Os estoicos já percebiam isso há quase 2000 anos. Eles sabiam que carregamos hábitos, condicionamentos, experiências de infância, impulsos naturais e características do nosso temperamento. Também reconheciam que algumas reações possuem uma base física e não podem ser eliminadas completamente. Nem tudo está sob nosso controle. Mas muita coisa está, e é exatamente aí que devemos concentrar nossos esforços. O objetivo do estoicismo nunca foi transformar alguém em uma pessoa fria ou incapaz de sentir emoções. O verdadeiro objetivo é tornar nossos julgamentos conscientes, para que possamos dirigir nossa própria mente em vez de sermos dirigidos por ela. Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca nunca pediram que as pessoas aceitassem essas ideias apenas por fé. Eles observavam a realidade. Basta olhar ao redor. Duas pessoas enfrentam a mesma perda e reagem de maneiras diferentes. Duas pessoas recebem a mesma crítica e uma desmorona enquanto a outra aprende com ela. Em diferentes culturas, épocas e sociedades, aquilo que provoca medo em alguns é motivo de coragem para outros. Aquilo que parece insuportável para uma pessoa pode ser apenas um pequeno desafio para outra.
Se as reações fossem determinadas apenas pelos acontecimentos, todos reagiriam exatamente da mesma forma. Mas isso nunca acontece. E essa talvez seja a maior prova de que não somos escravos das circunstâncias. Somos, em grande parte, resultado da maneira como escolhemos interpretá-las. O estoicismo nos lembra que existe um poder extraordinário dentro de cada ser humano. O poder de questionar os próprios pensamentos, de interromper reações automáticas, de substituir interpretações destrutivas por interpretações mais sábias. E ao fazer isso, transformar completamente a própria experiência de vida. No fim das contas, talvez o maior campo de batalha nunca tenha sido o mundo lá fora. Sempre foi a nossa própria mente. E quem aprende a governá-la descobre uma liberdade que nenhuma circunstância pode tirar. O primeiro ensinamento do estoicismo. Você já parou para pensar que talvez o mundo não seja o verdadeiro responsável pelo que você sente? O estoicismo começa com um princípio simples, mas profundamente transformador. Não é o mundo que produz nossas emoções, e sim a forma como o interpretamos. Nossos medos, desejos, angústias e alegrias nascem dos julgamentos que fazemos sobre aquilo que acontece. Sêneca dizia: sofremos de acordo com a nossa opinião. Todo ser humano é desgraçado na proporção em que se convenceu de sê-lo. Pense por um instante. A tristeza não é apenas um acontecimento ruim. Ela surge quando acreditamos que aquele acontecimento deveria nos destruir. O medo nasce quando imaginamos que algo futuro será insuportável. A ganância aparece quando acreditamos que só seremos felizes ao conquistar aquilo que ainda não temos. Em todos esses casos existe algo em comum: a opinião que criamos sobre a realidade. Epicteto resumiu essa ideia em uma frase que atravessou os séculos. As pessoas não são perturbadas pelos acontecimentos, mas pelas opiniões que têm sobre eles. A morte, por exemplo, não é terrível por si mesma. O que nos causa sofrimento é a ideia que construímos sobre ela. Por isso, quando nos sentimos ofendidos, frustrados ou abatidos, o estoicismo nos convida a olhar primeiro para dentro. Não para culpar a nós mesmos, mas para observar nossos pensamentos. Se nossos julgamentos têm o poder de transformar um acontecimento em sofrimento, eles também podem transformá-lo em aprendizado, força e crescimento. No fim das contas, o bem e o mal que experimentamos dependem em grande parte da maneira como escolhemos enxergar a vida. E quando mudamos nossa forma de pensar, começamos a mudar também a nossa forma de viver. O segundo ensinamento do estoicismo é totalmente prático. Até aqui, vimos que nossas emoções não nascem dos acontecimentos, mas dos julgamentos que fazemos sobre eles. Agora surge a pergunta mais importante: o que fazer com esse conhecimento? Os estoicos respondem de forma simples: assuma a responsabilidade pelos seus pensamentos. É exatamente nisso que o estoicismo se diferencia de muitas filosofias. Ele não foi criado apenas para ser estudado, mas para ser vivido. Se a angústia nasce da maneira como interpretamos os acontecimentos, então precisamos aprender a substituir pensamentos que nos enfraquecem por pensamentos mais sábios. Pode parecer simples, e de fato dizer isso é muito mais fácil do que colocar em prática. A maioria das pessoas acredita automaticamente em tudo o que passa pela própria mente. Aceita seus pensamentos como se fossem fatos. Os estoicos faziam o contrário. Eles aprendiam a observar os próprios pensamentos antes de aceitá-los. Perguntavam a si mesmos: isso é realmente verdade ou é apenas uma interpretação? Esse pequeno hábito muda tudo. Com o tempo, você deixa de alimentar pensamentos destrutivos e passa a construir uma mente mais equilibrada. Marco Aurélio escreveu em suas Meditações: as coisas por si mesmas não têm poder para afetar nossos julgamentos. Essa é uma habilidade que melhora com a prática. Quanto mais você questiona seus julgamentos, menos se torna refém das circunstâncias. Mas atenção, o objetivo do estoicismo não é esvaziar a mente nem viver sem emoções. O objetivo é eliminar os erros de julgamento que geram sofrimento desnecessário. Os grandes estoicos não fugiam da vida. Pelo contrário, ocupavam posições de enorme responsabilidade e enfrentavam desafios diários. A diferença era que, antes de tentar controlar o mundo, aprenderam a governar a própria mente. E talvez essa seja a maior força que uma pessoa pode desenvolver. O terceiro ensinamento do estoicismo nos convida a enxergar uma verdade que muitas vezes passa despercebida. Não são os acontecimentos que definem nossa força, mas a forma como escolhemos reagir a eles. Sêneca observava que, quando nos acostumamos ao conforto, até os menores inconvenientes parecem enormes. Um atraso, um comentário desagradável, um erro de outra pessoa ou um simples contratempo
já são suficientes para roubar nossa paz. Mas será que o problema está realmente no que aconteceu? Ou está na importância que decidimos dar a isso? Os estoicos nos convidam a olhar para aqueles que enfrentam desafios muito maiores e ainda assim permanecem firmes. Pessoas que suportam perdas, dores e dificuldades sem permitir que as circunstâncias destruam sua paz interior. Cícero lembrava que soldados, atletas e homens comuns suportavam sofrimentos que muitos julgariam insuportáveis. Isso nos mostra uma verdade poderosa. O ser humano é muito mais forte do que imagina. Quando percebemos que outras pessoas conseguem reagir de forma diferente à mesma situação, entendemos que nossas emoções não são uma sentença, elas podem ser educadas. É aí que nasce a verdadeira liberdade. O estoicismo não promete uma vida sem problemas. Ele ensina algo muito mais valioso: a não permitir que os problemas governem a nossa mente. Sempre haverá desafios, críticas, perdas e dias difíceis. Mas entre tudo o que acontece e a maneira como você responde, existe um espaço. E é nesse espaço que mora a sua liberdade, o seu caráter e a pessoa que você escolhe se tornar. Se este vídeo fez você refletir, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos conteúdos sobre mentalidade, estoicismo e desenvolvimento pessoal. Lembre-se, você não controla tudo o que acontece na vida, mas sempre pode escolher quem será diante de cada desafio. E essa escolha tem o poder de transformar completamente o seu destino. Se de alguma forma esse vídeo te ajudou, considere se inscrever no canal, deixe o like e escreva aqui nos comentários. O que você achou? Até logo